Fala comigo, abençoado e abençoada. Quem vos fala aqui é o seu irmão e amigo, evangelista Eide Riel, mais uma vez para mais um vídeo da nossa série Desatar das Amarras. Tá certo? Quero trazer uma palavra de Deus para você neste dia abençoado. Espero que o seu dia esteja sendo abençoado e quero deixar uma meditação para que o seu dia continue abençoado. Aproveitando a oportunidade aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sino para novas notificações de vídeos novos e deixa um like aí neste vídeo. Vai lá no final do vídeo, faz um comentário para fortalecer aí o nosso trabalho, para o YouTube entender que o nosso trabalho está sendo importante para as pessoas, que as pessoas estão gostando do nosso trabalho, beleza? Chama mais pessoas para se inscrever no nosso canal aí, ajuda a divulgar o nosso trabalho. A nossa intenção é simplesmente trazer a palavra de Deus por uma nova perspectiva, por um novo prisma, né? Trazer aqui... na verdade, relembrar aquilo que as pessoas já sabem, mas às vezes no meio do caminho a pessoa se esquece de princípios muito importantes para a vida dele, que pode mudar o dia dele, né? Que pode mudar a frequência do dia que ele está vivendo. Então, a gente não está trazendo nada muito absurdo, nada muito novo. A gente está trazendo aquilo que geralmente as pessoas já sabem, mas às vezes se esquecem. Então, na verdade, estamos aqui para relembrar as pessoas aquilo que elas precisam fazer. Beleza? Vamos para o nosso conteúdo nessa noite. Esse vídeo aqui é mais um questionamento que eu quero fazer para você do seguinte: por que que você quer continuar carregando aquilo que Deus já removeu da sua vida? É isso mesmo. Você pode até me questionar e dizer, como assim? Se Deus já removeu da minha vida, então eu não devo estar carregando isso que você está falando. Mas na verdade, às vezes aquela velha história, a gente coloca na mão de Deus e no dia seguinte a gente tira da mão de Deus, né? E coloca sobre os nossos ombros espirituais e começa tudo de novo a carregar todo aquele peso que na verdade deveria estar aos pés da cruz do Messias Yeshua. Então, a minha pergunta é essa: por que que você ainda quer continuar carregando aquilo que Deus já removeu da sua vida? Como que isso acontece? Quando a gente para de confiar em Deus, né? Se eu entreguei na mão de Deus, é porque eu confiei em Deus. É porque eu confiei que Deus ele tem o poder de resolver aquela situação. Por exemplo, a Bíblia diz, Paulo fala em Romanos no capítulo de número 12, que do Senhor é a vingança e que nós não precisamos nos vingar daquilo que as pessoas fizeram contra nós. Então, se Paulo fala que nós temos que deixar a vingança para Deus, então Paulo está de uma forma muito simples e clara nos dando a entender, nos explicando, nos dando uma instrução de que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos confiar que Deus sabe o que faz. Por quê? Se nós fôssemos tratar as pessoas conforme aquilo que elas nos fazem, conforme o mal que elas nos fazem, é capaz da gente viver assassinando pessoas de várias formas que você possa imaginar. Até mesmo fisicamente, como a gente vê todo dia. Se você ligar a TV já pela manhã, você vai começar a ver muitas tragédias que aconteceram, que já estão acontecendo naquele dia pela manhã, né? Por quê? Simplesmente pelo sentimento da vingança, né? Como nós estamos falando de desatar das amarras, esse assunto sobre vingança, ele é muito importante nós tratarmos esse assunto aqui. Se Paulo disse para nós não vingarmos uns aos outros e para nós deixarmos a vingança, é porque Deus ele sabe a medida certa de justiça para aplicar na vida de quem cometeu um delito. Você, às vezes não saberemos aplicar a medida certa de justiça
de punição na vida de uma pessoa. Por quê? Às vezes alguém cometeu um delito aos nossos olhos, mas às vezes aquela pessoa cometeu um delito, pasme você, às vezes pelo motivo de medo, por uma autodefesa dela. Quantas pessoas que cometem erros, que cometem delitos por causa da autodefesa, por causa do medo, por exemplo, por causa do complexo, né? E existem N fatores que fazem com que as pessoas cometam seus delitos. Só que nós não conhecemos o coração das pessoas. Eu não conheço o seu coração e você não conhece o meu coração. Então, na verdade, nós não saberemos ao certo o motivo do porquê que aquela pessoa cometeu aquele delito. É isso que muitas vezes a gente faz, a gente cai num julgamento, né? A gente se assenta na cadeira de juiz e começa a julgar. Na frente da TV a gente vê tudo aquilo acontecendo, né? E começa a julgar aquele fato que a gente está vendo ali na TV, aquele acontecido. Mas na verdade a gente não sabe o porquê que a pessoa fez isso. A gente não sabe se foi uma reação de uma ação que foi feita contra ela. Então, quando Paulo fala que de Deus é a vingança, que a gente tem que deixar para Deus a vingança, é isso. Que apenas o Senhor sabe o motivo pelo qual todas aquelas coisas aconteceram, né? Então, o Messias, Yeshua, Paulo, os apóstolos, ele vai nos dar essa instrução. O Messias Yeshua, ele vai falar assim, quando alguém bater na sua face, dê a outra. Mas na verdade a gente sabe que ele não falou deu a outra, ele falou vire as costas. Ou seja, evite esse confronto desnecessário. Então quando Paulo também ele vai falar sobre a vingança, ele está dizendo evite esse confronto que é desnecessário, ou que pode ser desnecessário. Porque talvez aquela pessoa cometeu aquele delito de forma que ela estava dentro de uma autodefesa, de um sistema de autodefesa. Ou às vezes ela está reagindo por causa de uma ação. Então a Bíblia está ensinando o quê? É melhor virar as costas e evitar o confronto. Ontem eu estava vendo um vídeo, o cara mostrando uma situação de um rapaz que morreu por causa de nada. Porque o cara veio com uma faca confrontar ele, ao invés de ele virar as costas e sair andando e evitar aquele confronto, ele abriu os braços, quis peitar o cara deu um monte de facada nele e ele morreu ali mesmo. Então, a Bíblia, você vê que a Bíblia nos ensina a fugir desse tipo de confronto desnecessário. Essa é a forma da gente carregar aquilo que Deus já tirou da nossa vida. Esse confronto, esse mal-estar, essa pendência, esse ressentimento, esse mau sentimento, essa situação que vai levar a gente à morte, às vezes não morte física, né? Mas uma morte espiritual, uma morte emocional, uma morte psicológica, uma morte na saúde, vai nos trazer prejuízos em escalas, em várias escalas. Então a Bíblia está nos ensinando a não mais carregar. O Messias Yeshua, olha só que interessante, o Messias Yeshua, ele disse o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendam de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, o Messias Yeshua está falando nesse texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por que às vezes você está cansado e sobrecarregado? Porque você está tirando da mão de Deus aquilo que você havia colocado. Ou seja, cada vez que você coloca na mão de Deus e retira da mão dele e toma de novo para você, você se torna cada vez mais pesado. Como eu já disse, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. Então, o que você precisa fazer? Confiar em Deus e deixar na mão de Deus tudo aquilo que você já entregou. E confiar. Se é a questão de vingança, fique em paz, o Senhor sabe o nível de justiça que ele tem que aplicar na vida da pessoa.
Você não precisa ficar orando dizendo, ó Senhor, pune aquela pessoa, ou com um sentimento dentro do seu coração de punição, de que aquela pessoa tem que ser punida. Já expliquei em outros vídeos que quando o Messias Yeshua falou que quando alguém nos amaldiçoa, a gente tem que abençoar, a gente tem que fazer o contrário. Por quê? Porque quando alguém abre a boca para amaldiçoar, o primeiro coração que a palavra cai é o próprio coração. Então, ao invés de você amaldiçoar e ser amaldiçoado primeiro, o Messias Yeshua diz, abençoa. Porque se você abençoar, você abençoar alguém, na verdade você está sendo abençoado primeiro. É isso, irmão. Então isso é viver leve, isso é não mais carregar aquilo que Deus já tirou da sua vida, aquilo que Deus já removeu da sua vida. Então qual é a questão? A questão é que você não tem o direito de carregar um peso maior do que o Senhor tirou da sua vida. Não tem mais. Toda vez que você tira da mão de Deus, aquilo que já estava pesado vem 2 vezes mais pesado. Porque na hora que você tira da mão de Deus, você está demonstrando falta de confiança na capacidade de Deus de resolver o problema. Então, o meu conselho para você é, confia em Deus. Amém? Confia no Senhor. Mais uma coisa para a gente encerrar essa palavra, essa meditação aqui. Ó, você precisa fazer o seguinte, você precisa sair desse confronto entre a graça e a autocondenação. Você não precisa ficar nesse confronto. A graça e a autocondenação. Você fica nesse meio termo. Eu estou na graça, mas eu fico me autocondenando. Eu estou na graça, mas eu não confio que Deus pode resolver esse problema. Eu não estou confiando que Deus não pode cuidar tanto da minha vida como da vida da pessoa que me feriu. Não. Fique na graça. A graça é o quê? É confiar em Deus. A graça é o quê? É confiar no que Jesus fez na estaca de execução, na cruz do Calvário. Estar na graça é confiar no mérito do Messias Yeshua, de que o sangue do Messias, de que o amor do Messias, o amor de Deus que está no Messias é suficiente para curar tanto você como a outra pessoa. Então não fique neste confronto entre a graça e a autocondenação. Fique na graça, fique na bênção, fique no perdão, fica no desatar das amarras, vai desatando, vai orando, vai clamando, vai apresentando a vida da pessoa, vai dizendo, eu perdoo o que ela me fez, Senhor. Eu não quero mais sentir esse peso, eu não quero mais carregar este peso, eu estou livre, eu estou livre. Quando você menos perceber, você está leve, você está livre de tudo aquilo que aconteceu, aquilo já não causa mais dor em você, porque você já não está mais se concentrando naquilo. Lembra que cada vez que você se concentra em algo, se você foca em algo, aquilo acontece na sua vida. Então você para de focar. Você parou de focar naquilo. Tá certo? Então, por que você ainda continua querendo carregar aquilo que Deus já removeu da sua vida? Pare com isso. Viva na graça. Continue perdoando. Continue desatando as amarras. Você vai ver que você vai crescer muito, você vai expandir muito, você vai multiplicar muito, porque você está tomando a iniciativa de ser um nobre, você está tomando a iniciativa de ser um filho do reino, tá certo? Que o Eterno te abençoe, em nome do Messias Yeshua, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!